Então, se o dólar ele tende a se valorizar, as outras moedas correlacionadas ao dólar, a expectativa é que elas desvalorizem, tá? E aí, para vocês terem noção de como é que a gente junta uma análise macroeconômica, né, de posição de mercado, com uma análise gráfica. O que é que eu tinha falado para vocês no começo da live? Pessoal, é o seguinte, a gente teve a decisão no CPI na semana passada. O que é o CPI? Decisão lá da inflação nos Estados Unidos com base na movimentação dos produtos e serviços, etc. Então, com base nisso, a inflação veio acima do esperado. Então, tecnicamente, o Banco Central americano deve subir a taxa de juros para tentar combater a inflação. E quando é que ele vai subir a taxa de juros? Nessa quinta-feira agora, tá? E dizendo, obviamente, para vocês, quando a gente tem uma movimentação no mercado, o que é que acontece? Uma movimentação no caso de notícia. O mercado, ele reage à notícia? Reage. Reage. Na hora que a notícia sai, o mercado reage. Principalmente se for contra o esperado do mercado. Só que, quando a gente tem já uma previsão do que pode vir a acontecer, o mercado ele já começa a operar naquele sentido. Então, por exemplo, se a gente tem a expectativa de um aumento na inflação americana para suprir a taxa de inflação nessa quinta-feira, não é só na quinta-feira que o mercado vai subir. O dólar, no caso, tende a se valorizar porque as pessoas, quando o índice da taxa de juros aumenta, significa que o seu dinheiro vale mais rendendo em juros americano, em dólar, né, na moeda dólar, do que em ações, do que em bolsa, do que em ativos variáveis. Então a tendência é que o dinheiro ele migre desses ativos variáveis para ativos de juros, como o dólar, por exemplo. Então, somando a nossa análise gráfica, todo esse cenário que eu comentei aqui com vocês corrobora para uma valorização do quê? Do dólar em relação às outras moedas do mundo. Então, por isso que a gente faz essa análise, tá? Quando verificamos, ó, pergunta de Samuel, quando verificamos os time frames menores e eles estiverem fazendo movimentos contrários, aí sabemos que o menor pode virar maior? É exatamente, agora sim. Agora sim eu entendi. É justamente, eu sou ela da comunidade, eu tinha compartilhado com vocês no Ordem Fluxo, né? Então a gente tem praticamente a movimentação de High Time Frame, que seria uma movimentação num tempo gráfico maior, tá? Então vamos supor que isso aqui é uma movimentação de High Time Frame maior, por exemplo, de 4 horas. Dentro de uma movimentação de 4 horas, a gente também tem uma movimentação aqui, ó, bem menor dentro de um gráfico de 5 minutos, por exemplo, num gráfico de 15 minutos, num tempo gráfico anterior a esse, né? Então a gente tem praticamente essa movimentação aqui, ó. Deixa eu só colocar até esse ponto para ficar claro para vocês, tá? Aqui. Pronto. Pronto, aqui. A gente tem uma movimentação bem menor em tempos gráficos menores, obviamente. Então, assim, a gente tem essa movimentação mais grossa aqui em preto, que é a movimentação em High Time Frame maior, por exemplo, em 4 horas. Só que no gráfico de 5 minutos, a gente tem toda essa movimentação menor. Então, aí é aquela questão do que é que você vai levar em consideração. Por quê? Quando a gente começar a ver as quebras de estrutura acontecendo em low time frame ou em mid time frame, pode significar que o mercado esteja mudando a tendência geral. Só que a gente só vai ter a confirmação caso essa mudança ela aconteça em high time frame, da confirmação da tendência macro. Então, se eu estou olhando aqui de uma análise micro para macro, nesse caso, para identificar uma possível mudança de tendência, o que é que eu observo? A tendência em high time frame, num time frame maior, está aqui de alta, ok? Em low time frame também está de alta. Perdão. Só que o que é que acontece? Em low time frame, a gente pode ver o change of charter acontecendo, a gente pode ver as regiões de demanda sendo invalidadas e aí entrando em controle as regiões de quê? De oferta no mercado. E aí a gente pode ter a confirmação em low time frame antes de virar o tempo gráfico maior. Por quê? O tempo gráfico menor, ele vai mostrar antes. Quando o mercado começar a mudar de direção, quem vai mostrar são os tempos gráficos menores, tá? E depois aquilo é replicado no tempo gráfico maior. Então, por exemplo, uma mudança de tendência, ela acontece primeiro num gráfico de 1 minuto, depois no gráfico de 5, depois no gráfico de 15, depois no de 30, depois de 1 hora, depois de 4 horas. Mas aí, para você ter uma mudança no direcionamento do mercado, você precisa ter essa confirmação, obviamente, em high time frame, num time frame maior. Então, se você usa, por exemplo, em high time frame, o gráfico de 4 horas, para ter uma confirmação de fato que a tendência mudou, no caso de alta para queda, você precisa da confirmação da quebra ou do change of charter acontecendo não só no low time frame, mas sim no gráfico de 4 horas também, tá?
para aí você ter uma confirmação geral da mudança de tendência do mercado com base nisso, do micro aqui para macro, tá? Mas não que você não poderia se posicionar, você poderia se posicionar sim. Então, voltando àquela questão, se a gente teve, né, essa mudança na taxa de juros americana, vai ter essa mudança na taxa de juros americana na quinta-feira. Então, isso pode mudar o direcionamento do mercado, justamente alinhando essa análise que eu acabei de fazer, técnica com análise fundamental. Então, se o Banco Central americano subir a taxa de juros de fato, e a expectativa é essa, a gente vai ter uma valorização do dólar com relação às outras moedas do mundo, inclusive com relação aos índices americanos. E eu quero chegar nos índices daqui a pouco, porque a gente está vivendo um momento incrível em índices, né?